O termo estigma pode se referir a uma marca presente no corpo. Os escravos, de fato, entendem o significado desse termo. Eles tiveram na pele a marca por meio dos efeitos de um ferro quente. Já os judeus, por exemplo, receberam suas numerações tatuadas nos braços. Tem ainda os estigmas sociais, que surgem em uma sociedade nas relações de nível social e a afirmação de identidade dos indivíduos. Nesse sentido, existem diversos exemplos ao longo da história: os negros, ciganos, homossexuais, deficientes, os filhos ilegítimos, as bruxas, os toxicodependentes e os criminosos. Entre os efeitos de uma condenação criminal, a pena é o mais conhecido deles, mas com a pena também ocorre a inscrição do réu no rol dos culpados, e disso resultam consequências muito graves. Quais os efeitos desse estigma? As consequências da condenação penal vão além da pena imposta? A sociedade contribui para a dificuldade na ressocialização do preso? Essas e outras questões vão ser discutidas agora. Fique com a gente porque está começando Direito e Literatura. Olá, uma hora de discussão sobre temas de interesse social e acadêmico. É isso que proporcionamos para você toda a semana. E a partir de agora você acompanha mais um grande debate, sempre norteado por referências literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir a pena e seus estigmas. E para isso recebemos no estúdio Mário Fly, filósofo e psicanalista, Henriette Caram, professora de Letras da UX, e o nosso convidado especial, Fábio Dávila, que é professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, Ciências Criminais. Sejam bem-vindos, então, e eu vou começar com a Henriette. Que livro trouxeste, Henriette, para nós debatermos esse tema? Eu trouxe um livro já discutido aqui no programa, Papillon, né, de Henri Charrier. É um livro publicado em 1969. Existe o filme, né, o filme bastante conhecido, com Steve McQueen e o Dustin Hoffman, né? Papillon, que é o narrador e o protagonista desse filme, é condenado aos 25 anos de idade à prisão, né, com trabalhos forçados na Guiana Francesa, aonde ele permanece durante 11 anos, contando diversas tentativas de fuga. É realmente essa saga dentro do sistema prisional, e um sistema prisional humilhante, né, para os seus apenados, brutal, que nós vamos ter descrito nesse livro, né? E na parte final do livro, a reintegração dele na sociedade. E aí chama a atenção que essa reintegração não é na sociedade europeia. Ele tem consciência de que na Europa não haveria essa possibilidade de integração no corpo social. Isso ocorre na América do Sul. E aí a gente pode depois conversar mais a respeito. Claro, porque isso me parece um ponto fundamental. Me vem à mente o livro A Caça, que também gerou um filme dinamarquês, que também trata disso. Fábio, bem-vindo ao programa, e eu estou vendo que você trouxe um clássico, pelo menos, e um livro grande, e um grande livro. Muito bem, eu trouxe Os Miseráveis, de Victor Hugo, que é, no que diz respeito ao Pode deixar ele mais um pouquinho assim? Diz respeito ao estigma e a pena, efetivamente um clássico, né? Claro, sem dúvida. Conta a história de um homem que foi preso por tentar furtar um pão, né? E em função disso, por conta disso, ele passa a sua vida inteira perseguido, né? Ou seja, a história de um homem muito pobre, que tem que sustentar a irmã e 7 sobrinhos, 7 crianças. No inverno muito rigoroso, ele trabalhava como podador. Com fome, ele acaba por tentar furtar um pão. Como ele quebra um vidro para alcançar o pão, isso acaba por resultar um crime, que é um crime de arrombamento noturno de uma residência habitada, e rende a ele 5 anos de prisão. Só que as tentativas de fuga levam esses 5 anos a
19 anos. E, portanto, quando ele sai da prisão, liberto, começa efetivamente a narrativa da sua história, né? Que é uma história na qual ele chega a uma pequena comunidade portando um passaporte amarelo, que é o passaporte, né, dos ex-presos, ex-forçados, o estigma, que o obriga a sempre ir à autoridade policial, à prefeitura, dar notícia da sua chegada. E aí, então, nesse mesmo dia, ele tentando apenas dormir e comer, ele é enxotado, não apenas mandado embora, mas efetivamente enxotado de todos os estabelecimentos que ele procura, buscando apenas isto, querendo pagar. Ele tem dinheiro para pagar. Crianças atiram pedras nele, ou seja, e ele, sem ter para onde ir, acaba sendo recebido por um bispo. E esse bispo é o único que ele acolhe, com todo o simbolismo que isso tem, efetivamente. E a partir de algumas coisas que acontecem nesse momento que ele é hospedado, etc., a história dele acaba por mudar. Ou seja, tocado por esse bispo, a história dele acaba por mudar e ele passa, embora tendo o restante da sua vida toda dedicada a grandes feitos, perseguido até a sua morte por um dia ter furtado um pão. Então é uma história em torno do estigma. Lendo o livro, e nós trabalhamos esse livro e vendo o filme também, a gente se emociona muito, né, com a história do Vanjean e tal. O interessante disso é que no cotidiano do direito, nós temos milhares de Vanjeans todos os dias, que passam pelos processos judiciais, que passam pelo mesmo problema, devem ter mais de 200, 300 mil hoje nas cadeias, com problemas parecidos, às vezes, com culpa ou sem culpa, e isto não nos impressiona, né? A gente chora com a ficção do filme, do livro, e não nos emocionamos com a realidade. E isso é duro. Depois eu queria que falasse um pouco sobre isso, mas eu quero ouvir o Mário Fly para saber que livro que ele trouxe. Bem, eu trouxe O Lobo de Wall Street, de Jordan Belfort. Né? E é uma história que já é bem conhecida nos dias de hoje, em função do filme maravilhoso, mas se trata de um jovem que, em 87, entra na questão das bolsas e cresce rapidamente, ganhando milhões de dólares e gastando milhões de dólares, mas tudo usando artimanhas ilegais, né? Para operar na bolsa e obter esses lucros fabulosos. Até que, finalmente, o FBI consegue pegá-lo, né? Mais numa fraude fiscal do que na própria operação na bolsa, e com isso consegue contê-lo, né? E o que é interessante nessa história é a posição desse sujeito que parte do princípio de que não tem limite para nada e que o negócio é aproveitar, né? Então se trata de uma posição diferente do que se passa na época de Victor Hugo, com Os Miseráveis, né? Em que estamos num novo tipo de posição predominante hoje, de que seria gozar não importa de que forma, né? E acho que isso vai ser interessante para a questão de que lugar teria a punição, né, em relação a isso, a questão da lei. Onde que a lei pode entrar nisso e se é que ela entra? Então, essa história nos coloca isto, né, vamos dizer assim, um hedonismo que está à frente de tudo, né? O outro não conta, só conta na medida em que favorece o meu hedonismo e que se usa o meio que tiver. Ou seja, uma outra coisa passa a comandar o sujeito, né? Uma outra coisa, que no caso dele vai ser o capital, o dinheiro, né? Ou isso transformado na droga, né? Especialmente as drogas lícitas, ou seja, as produzidas industrialmente. E vejam, então nós temos o problema da pena, né, do estigma, de como isso marca, visto de três modos: a partir do
Papillon, que é a extrema crueldade e a fuga, e a questão política, a perseguição, A revolta dele, a injustiça. O Victor Hugo com o Valjean, né? Essa saga, né? De uma saga de um século que a gente... de miséria na Europa, do furto do pão, que gera tudo isso, e o contraponto de tudo isso, que é o gozo a qualquer preço, a partir do Lobo de Wall Street. Que está enebriado pelo objeto, que é o objeto que causa poder. Né? O dinheiro. O dinheiro. Que fantástico. Essa questão nós vamos aprofundar no próximo bloco, porque em tempos de pós-modernidade, entre aspas, sem que se saiba bem o que é isso, o que mudou em termos de punição, qual é o papel da lei, enfim, sempre lembro que no dia que transformaram o furto de carteiras em pena de morte na Inglaterra, quando foram enforcar os 3 primeiros punguistas, todos se viraram de costas para ver aquilo, foi o dia em que mais carteiras se furtou lá na Inglaterra. Isso aparece no século XVIII. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, vai ser divertido. E na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, a pena e seus estigmas. No próximo bloco vamos falar um pouco sobre o fenômeno mais profundamente e a relação com a ressocialização e a reincidência. Ou, de fato, a pena pode fazer com que alguém fique melhor? Aliás, o Estado tem direito a exigir que o sujeito se torne melhor? Um instantinho só.